Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 20 a 22. Quem comprou, diga amém. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei. Não estamos sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Graças a Deus, meus amados irmãos, pela sua palavra lida. Nós estamos na 38ª semana missionária, sob o tema discipular. Ontem, terça-feira, como bem disse o nosso pastor Humberto Alves, foi a abertura nas áreas da nossa querida Assembleia de Deus em Tijuana. E os pastores que ministraram ontem trouxeram um subtema, e hoje não é diferente. Para esta noite trazemos um subtema que é proposto pela nossa SEMADET, Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em Timon. E diante deste subtema, eu fiz aqui algumas anotações. E a nossa proposta nesta noite é trazer aos amados irmãos uma palavra de instrução, de conscientização. E o nosso subtema para esta noite é os desafios atuais para discipular a geração nerd. Foi a proposta para esta noite da nossa SEMADET. Os desafios para discipular a geração nerd. E eu quero iniciar dizendo aos amados irmãos, geração nerd, que talvez alguns estejam, quem sabe, ouvindo pela primeira vez nesta noite, refere-se a um grupo de pessoas, especialmente jovens. Os amados irmãos viram a apresentação e eu quero aqui parabenizar a organização, os participantes que encenaram esta apresentação. Mas eu não sei se você percebeu que entre os atores não havia nenhum nerd. Outros grupos do segmento da nossa sociedade foram encenados, mas os nerds não. E aí eu entendo que a preposição da nossa SEMADET neste tema é justamente isso. Porque é um grupo de pessoas da nossa sociedade do século XXI e que também precisam ser alcançados, que precisam ser evangelizadas. E ao converterem-se ao Senhor Jesus de Nazaré, precisam ser discipulados.
Então a geração nerd é esse grupo de pessoas, especialmente jovens, adolescentes, que são apaixonados pelo que, pastor? Por tecnologia, jogos, cultura pop e outras áreas de entretenimento, de conhecimento. Então, estes são os nerds, esta é a geração nerd. Mas eu quero ainda acrescentar: a geração nerd é frequentemente caracterizada por sua inteligência. São adolescentes, são jovens, também pessoas adultas, inteligentes, curiosas, e que se interessam por muitos assuntos. Por exemplo, ciências, matemática, computação, literatura, cinema e outros. Então são pessoas que precisam ser alcançadas, precisam ser evangelizadas, porque até então, algumas décadas atrás, estas pessoas, elas eram discriminadas, sofriam bullying, eram pessoas que viviam enclausuradas no seu mundo, até por causa de serem vítimas, como já disse, de discriminação. Mas, ao passar os anos, ao passar as décadas, hoje estas pessoas estão mais em eminência, inclusive são procuradas por causa da sua inteligência, o seu conhecimento criativo, a sua capacidade. E, assim como são procuradas para suprir uma necessidade da sociedade adversa, estas pessoas também precisam ser alcançadas com o Evangelho. Porque o Evangelho, como escreveu o apóstolo Paulo à igreja que está em Roma, capítulo 1, versículo 16, é um poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, glória a Deus. Mas aí, meus amados irmãos, eu anotei aqui como evangelizar a geração nerd. Porque eu só posso discipular a pessoa que é evangelizada, e como foi dito aqui pela missionária Marlene, é convencida, é convertida pela ação sobrenatural do Espírito Santo. E aí é importante, e eu creio que os irmãos já ouviram isso nesta semana missionária, e eu quero apenas ratificar que evangelização anda de mãos dadas com o discipulado. A evangelização só estará completa se houver discipulado. E aí veio ao meu coração trazer esse primeiro plano. Como evangelizar a geração nerd? Para evangelizar a geração nerd, é fundamental conectar o Evangelho com seus interesses, paixões e cultura. Nós vamos entender mais à frente com um exemplo da palavra de Deus. Isso pode ser feito através de conteúdo relevante, utilizando exemplos e
metáforas que eles compreendam e que venha promover um diálogo aberto e respeitoso. São estratégias. E como já foi dito aqui, nesta noite, eu estou apenas ratificando a grande comissão, queridos e amados irmãos. Ela não foi dada única e exclusivamente aos apóstolos, aos primeiros discípulos do Senhor Jesus. Como nós encontramos em Mateus capítulo 28, versículo 19, irmãos, quando Jesus declarou: portanto, ide, ensinai todas as nações. Uma tradução mais atualizada do original vai dizer: e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20: ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perceba que Jesus não dá esta ordem imperativa, esta grande comissão, especificando grupo de pessoas que tem que ir. A grande comissão é para mim, é para você, é para toda a igreja. O 19 é pregar o Evangelho, o 20 é fazer discipular, e a promessa é que eu indo evangelizar, Jesus está comigo. Eu discipulando, Jesus também vai estar comigo todos os dias. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E se Jesus está comigo, a obra não vai fracassar, a obra não vai parar, ela vai prosperar. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, é importante entender, e a geração nerd, ela precisa ser alcançada. É importante entender o mundo deles, suas referências e preocupações, levar-lhes uma mensagem que seja comunicada com autenticidade, com eficácia. Aí eu quero que você volte ao texto que nós lemos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você está com a Bíblia aberta, observe o versículo 20. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estiverem debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Agora olha aqui para mim. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que na obra de evangelização realizada por ele, que na obra de discipulado realizada por ele evangelizou e discipulou judeus. E ele declara: fiz-me judeu, como se estivesse debaixo da lei. Todos nós sabemos que Paulo era judeu, da tribo de Benjamim, e que era, antes da sua conversão, um fariseu, que se destacou em relação aos outros, mas ele não fez nenhuma acepção de pessoas, de raças, de etnias. Nas suas viagens missionárias, ele evangelizou os judeus, os alcançou para Cristo e discipulou estes judeus. Então, ele não de maneira nenhuma discriminou,
mas também não negociou em hipótese alguma as suas convicções. Porque quando nós falamos de pregar o Evangelho para a geração neta, e aqueles que se converterem, discipular, e levar o Evangelho que se conecte com a realidade deles, você não vai estar vendendo a sua consciência e nem deturpando o Evangelho, mas você vai estar adaptando o Evangelho para falar a esta geração que o Senhor Jesus perdoa, que o Senhor Jesus salva, que o Senhor Jesus liberta, que o Senhor Jesus transforma e que Ele é o único caminho, a verdade e a vida que leva o homem para o céu. Mas dentro da realidade de Deus, como o apóstolo Paulo fez. E aí nós observamos, agora olha a sua Bíblia, o versículo 21. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. O primeiro grupo de pessoas, no versículo 20, os judeus. O segundo grupo de pessoas que foi evangelizada e discipulada por Paulo, os gentios. Porque quando ele fala desse grupo sem lei, ele se refere às outras nações, os gentios. E todos nós sabemos que ele foi constituído pelo Senhor como apóstolo dos gentios. Não que Paulo se tornasse um pagão, não que Paulo viesse adorar outros deuses, não que Paulo vivesse as mesmas práticas dos gentios, mas ele não discriminou esse grupo de pessoas, mas levou o Evangelho. Oh, aleluia! Que como ele vai escrever na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele levou este Evangelho que é poder de Deus para judeus, para gregos. Então esta é a prática que nós devemos também imitar, procurar fazer. E quem sabe, eu abro aqui um parênteses. Quem sabe na sua família, e aqui a palavra não é uma palavra de maneira nenhuma colocada como que diminuindo a pessoa, discriminando a pessoa, ou promovendo um bullying. Não. Quem sabe na sua família tem um médico. Quem sabe lá no teu trabalho tem um médico. Quem sabe lá na tua faculdade, na tua escola tem um médico. Você já falou de Jesus para ele? Você já falou de Jesus para ela? Você já se fez como? E aqui, entre aspas, é uma metáfora. Você já se fez judeu para o judeu, gentil para o gentil. Essa é a temática desta noite. É um grupo que precisa ser alcançado. E eu dizia para a missionária Lucimar, a gente é desafiado com algumas temáticas, mas nós não podemos fugir. Por quê? Porque toda alma tem valor para o Deus vivo e todo-poderoso. A alma dos quilombolas tem valor, a alma dos índios tem valor, a alma dos maranhenses tem valor, do piauiense tem valor, mas a alma também daquele que é caracterizado como nerd também tem valor, porque por ele Jesus também morreu e ressuscitou no terceiro dia. E quem está entendendo a mensagem pode dar uma glória para Jesus nesta manhã.
Olhe na sua vida. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Olha aqui para mim. E esses fracos, pastor? Quem é? Os fracos aqui que Paulo está se referindo já eram os crentes salvos da igreja que estava em Corinto. Porque o que ocorre foi dito aqui nesta noite sobre o recém-nascido. O recém-nascido precisa de leite. E pega a sua primeira epístola e vai escrever justamente isso. Que a palavra de Deus é como o leite que deve ser dado, um nutriente ao recém-nascido. E nos seus primeiros momentos de vida, o recém-nascido é frágil, ele é fraco. E aí eu que sou mais maduro, é o que Paulo está dizendo, eu lhe faço fraco, para ajudar o fraco, para que o fraco não venha se desviar, não venha abandonar a igreja. Mas infelizmente, eu não digo aqui na Monte Sinai, nem na área 3, mas existe muita igreja por aí que discrimina o fraco, vira as costas para o fraco. Mas aí você tem que ajudar. E qual é a ajuda? O discipulado. E eu repito nesta noite, todos nós somos discipuladores. Nasceu um recém-nascido na igreja, nasceu um novo crente na igreja, eu e você temos que cuidar. Por quê? Porque nós estamos caminhando para a mesma pátria celestial, nós estamos caminhando para o mesmo céu de glória, e eu quero ir, e quero que meu irmão esteja comigo naquele grande dia. E a maneira desta ajuda é o discípula. E aí Paulo acrescenta, aleluia, oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu fiz de tudo. Não houve barreiras, não houve obstáculos, não houve dificuldades. Eu fiz de tudo por todos os meios para salvar alguns. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, como a semana missionária, ela tem esta preposição de conscientização, estamos fazendo todos os meios, estamos fazendo todas as coisas. Oh, aleluia! Eu quero, com muito temor e tremor, dizer a você nesta noite, oh, aleluia, eu sei que você não vai se vangloriar nem se vai envelhecer, mas eu louvo a Deus que você está aqui nesta noite, na presença do Deus vivo e todo-poderoso, porque você ama missões, aleluia, porque você ama esta obra chamada discipulado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E agora, meus amados irmãos, a segunda pergunta. A primeira foi como evangelizar. Eu estou trazendo apenas uma simples. O assunto é muito profundo, a gente precisaria de dias para tratar. Mas eu quero passar ao segundo, não quero cansar os irmãos. Como discipular a geração velha? Discipular alguém, incluindo um nerd, novo convertido, significa guiá-lo, orientá-lo a aprofundar o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo.
E a outra coisa, integrá-lo à igreja. Por quê? Porque lá no mundo ele está integrado a um círculo de pessoas que é a sua geração nerd. A partir do momento que é evangelizado, que se converte a Cristo, precisa ser discipulado, guiado, orientado a desenvolver um relacionamento profundo com o Senhor Jesus. E o discipulador que ama o discipulando, que é o novo convertido, vai fazer o possível. Todos os esforços empreendidos para integrá-lo à igreja. É o que a missionária Marlene estava aqui declarando feliz. O prazer de discipular os novos conversos da aldeia. Esse prazer, essa alegria, aleluia, deve fazer parte da minha alma. Por quê? Porque eu estou ajudando uma alma a chegar no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 1. João capítulo 1. Eu ainda estou dentro do meu horário. Pastor Humberto, muito generoso. Eu ainda estou dentro do horário. Localize o versículo 40. Se você tem um exemplar da Bíblia e puder acompanhar, é bom. Eu estou falando de guiar, de orientar, que é discipular uma pessoa, um relacionamento com o Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. 42. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Agora olhe para mim. Quem levou Pedro a Jesus? André, que era quem? Irmão de Pedro. André, com João, que está escrevendo esse evangelho, segundo estudiosos, eram discípulos de João o Batista. Mas quando João o Batista disse de Jesus, que está nesse capítulo, no versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André e João foram atrás de Jesus. E aí, quando eles chegaram, Jesus olhou para eles, porque eles chegaram e disseram: Rabi, onde moras? E aí Jesus disse: venham e vejam. Eles entraram na casa de Jesus. Quem? André e João. Tiveram encontro com Jesus. Tome sua atenção. Depois que André se encontra com Jesus, o que André faz? Vai levar Pedro a Jesus. O que é isso? Evangelização. E aí ele leva Pedro a Jesus. E quando Pedro se encontra com Jesus, assim como a vida de André foi transformada, a vida de Pedro também é transformada. E isso aplica-se ao discipulado. Por quê? Porque o discipulador vai levar o novo convertido a se aproximar de Jesus. E aquele que se aproxima de Jesus
vai ser igual a Jesus, vai andar como Jesus, vai falar como Jesus, bendito seja o nome do Senhor, vai desenvolver o caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é discipular. Aí você vai observar o que aconteceu na vida de Pedro. Ainda em João, abra sua Bíblia em João capítulo 6. Olha o que aconteceu. João capítulo 6, versículo 76. Olha o que acontece com uma pessoa que é levada a Cristo, que se aproxima de Cristo. 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Oh, aleluia! Cadê os discípulos de Jesus que estão aqui nesta noite? Bendito seja o nome do Senhor. O verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula, ela não abandona o Senhor Jesus. Muitos o deixaram por causa do discurso que ele proferiu. Mas Jesus se volta para os apóstolos: vocês também querem ir? Querem me deixar? E Pedro, que foi levado a Jesus por André, e eu posso aqui aplicar dentro do contexto do que estamos estudando, foi discipulado. Ele disse para Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Em outras palavras, eu não te deixo, eu não te abandono, eu não viro as minhas costas para ti, eu vou prosseguir contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E assim que vai acontecer, se eu e você discipular essa geração chamada que se converter ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu também falei de integração. E na sua palavra introdutória, o pastor Humberto falou com muita maestria sobre a integração do novo convertido. Abra sua Bíblia, por favor, Atos capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Localize o versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui. Todos nós conhecemos quem era Paulo. Antes da sua conversão, conhecido como Saulo de Tarso. Eu não posso aplicar, embora ele fosse uma pessoa muitíssimo
inteligente. Ele mesmo declarou que ele excedia os da sua idade em conhecimento da lei. Mas ele se tornou o quê? Perseguidor da lei. Ele prendia, ele consentia em açoitamento, ele consentia, era a favor do martírio. Mas ele um dia, indo de Jerusalém para Damasco, o Senhor Jesus o encontrou. Oh, aleluia, glória a Deus. E essa geração dele também um dia será alcançada. Aleluia. Mas aí o que aconteceu? Saulo de Tarso, depois de sua estadia em Damasco, volta para Jerusalém, já convertido. Quem ora por Paulo em Damasco é o discípulo Ananias, que ora por ele, que recebeu a revelação do sonho do Senhor Jesus e obedeceu. Mas quando ele chega em Jerusalém, o que acontece? A igreja não recebe ele. Você observou o texto? Todos o temiam. Ninguém queria se aproximar dele. Ninguém queria receber ele na igreja. Todo mundo se afastava. E eu pergunto à igreja: você não responde para mim só com você mesmo? Isso acontece no nosso meio de vez em quando? A pessoa se converte, é abraçada no momento ali da sua conversão e depois é esquecida. Dependendo de onde ela vem e o que ela praticou, ela é excluída. E foi o que aconteceu com Paulo. Mas aí chega um discipulador. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Um discipulador chamado Barnabé, homem temente a Deus, homem de bom testemunho e cheio do Espírito Santo de Deus. E ele se aproxima de Paulo e faz o quê? Leva para os apóstolos, leva para a igreja, apresenta a igreja e dá testemunho dele. Realmente era perseguidor, era maltratador da igreja. Mas lá em Damasco, no caminho para Damasco, Jesus se encontrou com ele. Lá em Damasco, Ananias orou por ele. Lá em Damasco, ele começou a pregar o evangelho. Bendito seja Deus para sempre. Lá em Damasco, eu acrescento, de perseguidor, ele passou a ser perseguido, porque para sair de Damasco, foi dentro de um cesto, pelo muro da cidade, porque era cercada de uma grande muralha, e ele teve que descer escondido dentro de um cesto, para não ser morto. E aí o que eu vejo no texto sagrado, é que a igreja abraça Paulo. Isto é discipulado, é integrar o novo converso à igreja. Não importa se era traficante de droga, se era prostituta, se era alcoólatra, se era doente terminal, se era indígena, se era nerd, ele e ela agora se decidiu a Cristo e aleluia, faz parte do corpo místico que é a igreja, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo pode glorificar a Deus. Oh, aleluia! E ele entrava e ele saía. O que significava ou significa que ele fazia parte da liturgia da igreja.
ele fazia parte das obras da igreja, ele fazia parte do trabalho da igreja. E isso é discipular, é integrar o novo converso. E a geração nerd, que for sendo convencida pelo Espírito Santo e convertida, vai precisar desta ajuda. E aí eu concluo, meus amados irmãos, porque a temática fala dos desafios. E os grandes desafios é justamente isso: é estabelecer uma relação com estas pessoas após a sua conversão. Uma relação sincera, uma relação amigável, uma relação de diálogo não discriminatório. Porque a pessoa vem do mundo ainda trazendo algumas características da vida que vive lá. E nós não podemos ser preconceituosos. Precisamos nos relacionar com estas pessoas e levá-las a se aproximar de Jesus Cristo, a ter relacionamento com Ele, a ser integrada na igreja. Oh, aleluia! Se adolescente com os adolescentes, com os jovens, nas atividades da igreja, e ali Deus vai estar levantando, quem sabe, um Paulo, um André, um Pedro, vai estar levantando, quem sabe, uma Lídia, ou seja, o Jesus que levantou no passado também levanta no presente, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Façamos como Filipe. Eu só tenho 1 minuto, vou encerrar. Eu disse que o tema é profundo e precisa de muito mais dias de tempo. Mas façamos como Filipe. Filipe estabeleceu um relacionamento de amizade, de aproximação com um homem chamado Natanael. E Filipe chegou para Natanael e disse: Natanael, nós encontramos o Messias, Natanael, aquele de quem Moisés e os profetas falaram, o Messias, o Cristo, Jesus de Nazaré. Aí Natanael disse: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe disse para Natanael: vem e vê. Vem e vê, oh aleluia, vem e conhece, vem e eu te apresento Ele, aleluia, oh aleluia, glória, glória. E aí Jesus, quando olha para Natanael, Jesus disse para ele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há engano. Aí Natanael fica admirado e diz: de onde me conheces tu? Aí Jesus responde: antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Ele me viu, ele te viu, ele nos viu. E há uma geração lá fora, chamada de Netflix, que Jesus está olhando. Oh, aleluia! E é você que Ele espera que levemos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te vi, estando tu ainda debaixo da figueira. E quando Natanael ouviu isso, disse: Rabi, verdadeiramente tu és o Cristo, o Messias. E aí Jesus respondeu: só porque eu te disse, vi que debaixo da figueira cresce, muitas coisas maiores do que estas verás. Levante a sua mão para o céu, por gentileza. Eu quero profetizar a Bíblia sobre a tua vida, sobre a minha vida. O Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu para sermos discipuladores. E quando você fizer esta obra,
você vai ver grandes coisas que Deus vai fazer em muitas vidas para a glória do nome dele e a instrumentalidade da tua vida. Que Deus em Cristo te use, te abençoe e faça-te um discipulador como Barnabé, cheio do Espírito Santo.